Olá a todos, aqui quem fala é André Perfeito e vamos fazer um programa especial aqui para entender, né, a questão da autonomia do Banco Central, que foi um tema que dominou as agendas. Isso daí está trazendo muitas expectativas a respeito da dinâmica dos juros. E para falar sobre isso, temos uma presença ilustre aqui de alguém que efetivamente colocou a mão na massa para fazer esse assunto. Estou falando do deputado Silvio Costa Filho, que é do Republicanos de Pernambuco, né? Ele já foi vereador por Recife, né? E secretário de Turismo e também deputado estadual em Pernambuco. Ele é pedagogo de formação e é filho do ex-deputado federal Silvio Costa, irmão do advogado Carlos Costa e da médica Marcela Costa Campos, do atual deputado estadual João Paulo Costa. Uma família de políticos, é isso mesmo, deputado? Olha, primeiro desde já, eu quero agradecer a você, André, quero agradecer a todos o privilégio da gente poder conversar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo no Brasil. De fato, eu tenho o privilégio de ter três irmãos, um economista, uma médica e outro que tem muita vocação para a vida pública, que é o meu irmão João Paulo Costa, que hoje exerce o mandato de deputado estadual. Privilégio de ser filho do ex-deputado federal Silvio Costa, professor, um cara que faz política com muita coragem, com muita determinação, tem espírito público. E eu tive 5 mandatos, tive o privilégio de ter sido eleito já no meu estado, uma vez vereador do Recife, 3 vezes deputado estadual, fui secretário de Estado e agora estamos exercendo o mandato de deputado federal nesse momento desafiador que vive o Brasil. Mas estou muito confiante que a gente vai cada vez mais avançar na Agenda Brasil e construir um país melhor para todos nós. Deputado, né, um prazer é da nossa aqui da Necton para poder contar com o senhor aqui para falar com a gente. Então vamos ao assunto, autonomia do Banco Central. Primeira coisa foi, eu quero falar rapidamente do aspecto político. Foi uma vitória e tanto vamos dizer assim, do Centrão, pelo menos, Centrão às vezes é um termo, às vezes pode parecer até meio pejorativo, mas assim, desse momento da Câmara, né, com o deputado Arthur Lira, né, encabeçando, né, os trabalhos, e foi uma vitória expressiva, 239 favoráveis e 114 contra, né? Então, conta um pouco para a gente, assim, qual que é o clima no Congresso para aprovação das micro-reformas, né? Esse tema específico do Banco Central já está na pauta há algum tempo, né? E finalmente saiu agora. Como o senhor está vendo aí o ambiente no Congresso para essa pauta econômica? Olha, André, eu penso que nós estamos vivendo um momento novo no parlamento brasileiro. Eu tenho conversado muito com o presidente Arthur Lira. Eu tenho procurado trabalhar e exercer o nosso mandato focando na Agenda Brasil. Eu digo sempre que o maior programa social do país não é apenas o Bolsa Família, ProUni, Pronatec, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, entre outros programas sociais. Eu acho que o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É o emprego que traz felicidade e traz dignidade para as pessoas. Então, eu sou entusiasta que só através do desenvolvimento econômico, do crescimento, é que a gente vai construir uma sociedade, de fato, com bases de crescimentos reais, que, de fato, a gente avance numa agenda construtiva do país. Eu penso que o presidente Rodrigo Maia ele teve um papel muito importante na aprovação da reforma da Previdência. Eu tive a oportunidade de, naquele momento, ser vice-presidente da comissão, ao lado do deputado Marcelo Ramos, do Samuel Moreira, que foi relator, e, por força do destino, parece que nós estávamos adivinhando, se não fosse a reforma da Previdência, que conseguiu aquela potência fiscal na ordem de quase 800 bi, a gente estaria numa situação muito mais delicada agora do que se a gente não tivesse feito. Então, para a gente, eu acho que a reforma da Previdência ela foi fundamental. Entretanto, como você sabe, nós iniciamos o ano de 2020 ainda com a perspectiva de um crescimento de um déficit primário na ordem de 129 bi. Terminamos o ano com quase
750 bi de déficit público. A gente sabe que a dívida em relação ao PIB saiu de 75% para 90%. Isso não é fácil. A realidade que a gente está vivendo de endividamento. E tínhamos uma perspectiva de crescer de 2,5%. Terminamos o ano com a queda de 5% aproximadamente no PIB. Então, iniciamos agora o ano vivendo um novo momento, ainda com a crise sanitária, mas eu acho que, de certa forma, com um novo ambiente de diálogo institucional. Eu acredito que o Arthur Lira ele vai procurar dialogar muito com o ministro Paulo Guedes. Eu acho que há uma pauta convergente, que é a pauta da agenda das reformas. Você conhece bem, André, também esse parlamento, você dialoga permanentemente com o mercado. Eu acho que o primeiro teste foi feito ontem. Nós tivemos 339 votos com a votação da autonomia do Banco Central. Isso significa dizer que nós temos quórum constitucional para votar PEC, ou seja, para votar tributária, votar administrativa, votar o novo Pacto Federativo. Então, eu acho que foi uma sinalização importante. Eu acredito que a gente está vivendo um momento novo. Eu acho que a gente pode agora, de fato, entrar numa engrenagem diferente, que é do diálogo e da construção coletiva. Eu estou apostando muito nisso e acho que ontem foi uma afirmação do parlamento, uma vitória. Demorou quase mais de 27 anos para a gente poder ter no Brasil um Banco Central autônomo que, sem dúvida alguma, vai dar uma boa governança monetária ao país. Exatamente, deputado. Realmente mostrou uma força bastante grande. É interessante, eu costumo brincar com os clientes aqui, deputado, que o Paulo Guedes, por ser um homem liberal, né, ele age menos no alarde da macroeconomia e mais no silêncio da microeconomia. Então, é um monte de MP pequenininha, né, que às vezes não aparece, é a BR do mar, é a MP do gás, a questão do saneamento, que são esses assuntos, às vezes, que não chamam atenção, e por isso que eu quis trazer o senhor aqui para falar desse assunto específico, porque isso daí mexe no dia a dia do nosso investidor, cliente, pessoa física e institucional. Entrando no assunto especificamente da autonomia do Banco Central. Aprovado. Já começa agora, o Campos Neto já vai entrar nessa lei, ele já vai ter um mandato esticado por mais 4 anos. Como vai funcionar essa questão especificamente dos mandatos não coincidentes? Já está valendo, é isso, deputado? Já está valendo. A perspectiva é que o presidente possa sancionar nesses próximos dias. Eu acho que o pós-carnaval, até o dia 20, ele deve estar fazendo isso. Essa é a perspectiva de todos nós aqui no parlamento. O presidente Roberto Campos, que eu tive a oportunidade de estreitar uma relação muito positiva, sem dúvida alguma, um dos melhores quadros dessa nova geração de economistas do Brasil, tem espírito público, tem a compreensão do seu papel institucional, e no nosso relatório ele já tem agora 2 anos e 2, 3 meses, né, de certa forma, de indicação, mesmo a gente compreendendo aí o seu papel, ele agora vai ter mais 4 anos, ou seja, ele vai ter, de fato, 6 anos e 3 meses como presidente do Banco Central, dos quais terá 4 anos de mandato, né? Então, não vai precisar passar no Senado, no caso dele, nem ele, nem os diretores, porque já foram sabatinados no Senado lá atrás. Agora, só daqui a 4 anos, né, é que a gente vai ter uma nova sabatina no Senado Federal com o indicado do presidente da República, que pode ser ele, se o Bolsonaro se reeleger, e se for outro, nós poderemos ter um novo presidente do Banco Central. Mas eu acho que o mais importante desse processo é que a gente está conseguindo e conseguiu dar previsibilidade, né? Qualquer presidente da República nos próximos anos, ele terá que conviver por 2 anos com o presidente do Banco Central indicado pelo governo anterior. Então, eu lamento profundamente, André, porque isso é uma matéria que todo mundo sempre defendeu. E, na minha avaliação, faltou vontade política. Você sabe que desde 93, 94, já se discutia na gestação do Plano Real a necessidade da autonomia do Banco Central.
Passaram-se mais de 27 anos e a gente não tinha tido a aprovação. Diferente de outros países, como você sabe, Estados Unidos, Japão, Argentina, Alemanha, Itália, Espanha, ou seja, que o México também, isso dá a eles outro padrão de governança monetária, previsibilidade, segurança jurídica, e isso fortalece a economia. Eu acho que agora, a autonomia do Banco Central, a gente vai dar uma sinalização muito forte ao mercado internacional, a gente vai melhorar a nossa nota de crédito e fazer com que a gente possa trazer mais recursos estrangeiros para poder investir em portos, aeroportos, rodovias, estrada, petróleo, gás, saneamento básico. Eu conversava com o Roberto Campos e também lá, quando eu visitei no ano passado, o Banco da Espanha, né, que é o Banco Central da Espanha. E ambos estavam com números muito parecidos, que o mundo tem mais de 12 trilhões de reais de dinheiro parado atrás de investimentos e que até agora não foram feitos esses investimentos. Então, eu acho que nós temos aqui no Brasil, de fato, uma janela de oportunidades, caso a gente cuide do nosso quadrado, como diz no ditado popular, e a gente possa fazer o que está fazendo, aprovando o Banco Central, depois tributária, administrativa, tributária, pacto federativo, entre outras medidas creditícias que a gente vai trabalhar para avançar. Interessante. E vem cá, o Campos Neto já topou ficar mais 4 anos, porque é trabalho para leão isso daí, né? Ficar 6 anos aí direto trabalhando no Banco Central. Eu acho que ele vai topar, né? Não tem muito segredo, não, mas é um tempo bastante prolongado. Fatalmente, ele vai ser o presidente de Banco Central mais longevo do Brasil, talvez mais que o Tombini, né? Não tenho certeza, mas vai ficar bastante tempo, né? É verdade. Ele pode ser, se o Bolsonaro vier a se eleger, ele pode passar 10 anos e 3 meses como presidente do Banco Central. Eu não sei se, de fato, ele vai querer, mas ele é um quadro importante. Sim, sim. Nós colocamos, como você sabe, no nosso relatório, são 8 diretores, como você sabe, que formam o Copom, e o interessante é que todo ano o presidente da República ele poderá indicar 2 diretores, ou seja, 2022 a gente vai ter mais 2 diretores, 23, 2 diretores, 24, 2 diretores. Então, isso vai sempre oxigenar a política monetária. Não é que vai mudar as diretrizes, né, programáticas, mas isso dá, de certa forma, uma oxigenação nas discussões sobre as metas de inflação, sobre a taxa Selic, entre outros temas. É interessante esse ponto, né? Porque quando se falou da independência do Banco Central, estamos mexendo na institucionalidade da autoridade monetária. Só que a autoridade monetária não vive sozinha, né? Ela vive também com o Conselho Monetário Nacional, que é quem determina, né, a meta de inflação, né? E eu estou pegando esse assunto porque um dos tópicos, eu até queria ouvir um pouco mais do senhor a respeito disso, é que teria quase uma meta dual, né? Tem a meta da inflação por si só, né? Enfim, e também tem a questão do nível de emprego, uma preocupação com isso. Como funcionaria essa questão do emprego, né? E 2, o papel do Conselho Monetário Nacional permanece o mesmo? Porque, ou vai ter algum tipo de alteração também no órgão máximo da administração monetária do país? Olha, a gente dividiu, André, muito boa pergunta, porque isso gerou algumas interrogações. Nós dividimos o nosso relatório em 2 objetos. O objeto primário, né, que é o principal papel do Banco Central, que é assegurar o controle dos preços, ou seja, controlar a inflação. Esse é o princípio primário do Banco Central. E dividimos em 4 objetivos. O primeiro, a boa governança monetária. Segundo, a gente poder cuidar da flutuação cambial, ou seja, a gente precisa ter um olhar permanentemente pela flutuação cambial. Terceiro, a preocupação com o pleno emprego. E o quarto, a internacionalização. Quando a gente fala na preocupação do emprego, a gente não está colocando obrigatoriamente que o Banco Central terá tantas metas de emprego, terá que lançar medidas que gerem emprego, renda. A gente não está colocando isso. A gente está colocando que o Banco Central tem que ter também como preocupação social
a estabilidade na geração de emprego e renda. Então, isso é uma preocupação que a gente teve. Por que é que eu estou colocando isso? Porque eu acho, na minha avaliação, que a taxa de juros baixa, ela é, sem dúvida alguma, um grande gerador de emprego no Brasil. Por quê? Porque nós convivemos com a taxa Selic de 14%. Ou seja, o cara que estava no banco, o rentista, para ele, não era interessante você ir fazer investimentos, ou seja, você alavancar os seus riscos em todo tipo de ação. Agora, quando se tem uma taxa Selic de 2%, a gente tem os juros mais baixos, é natural que aquele que tem o dinheiro no banco, que ele tem dois caminhos, o rentista. Ou ele vai fazer investimentos na área do mercado, né? Fazer operações de crédito, fazer investimentos na bolsa, alavancar riscos, tal, é um caminho. E o outro é poder fazer investimentos em infraestrutura. Você tem que fazer investimento. O cara que quer abrir um mercadinho, ele abre. O cara que quer abrir uma farmácia, ele vai abrir uma lanchonete, um restaurante, vai investir na pecuária. Ou seja, então isso vai alavancar a geração de emprego e renda. Então, isso é uma preocupação, André, que a gente quis colocar no relatório. E a quarta, como eu coloquei agora há pouco, é a internacionalização. Ou seja, mostrar para o mundo que o Brasil passou a ter outro padrão de governança monetária e o Banco Central do Brasil poder entrar nessa globalização da questão dos bancos centrais. Então, foram esses 4 objetivos aí secundários, além do principal, do primário. E o Conselho Monetário... Deu para sintetizar. Deu para sintetizar, mas sobre o Conselho Monetário Nacional, não se altera, vai continuar o presidente do Banco Central. É que agora, hoje em dia, o Paulo Guedes acabou ficando com 2 das pastas, por assim dizer, né? Que é o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda e do Planejamento. Mas continua na mesma estrutura, o Conselho Monetário Nacional? Continua, a princípio, na mesma estrutura. Mas, naturalmente, o primeiro passo foi dada a autonomia. E, a partir daí, eu acho que a gente vai aprimorando a boa governança monetária. Então, a preocupação de todos, e eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Paulo Guedes, com o próprio presidente Roberto Campos, discutimos o projeto ponto a ponto, trocamos ideias, tal. Eles acharam que, nesse momento, é melhor deixar nesse modelo de governança e, a partir daí, a gente ir aprimorando a gestão e interlocução entre o Ministério da Economia e o próprio Banco Central. É interessante, você falou, assim, quando tinha 14%, né, os rentistas, né? Isso daí, obviamente, ele está falando da Faria Lima em alguma medida, né, deputado? Porque eu brinco com o pessoal aqui que é o seguinte, quando você tinha uma taxa de juro de 14% real, isso daí é anteontem, 2005, né? Todo mundo era gênio na Faria Lima, né? Era fácil ganhar dinheiro. Agora que a taxa de juro caiu, que a gente tem que mostrar serviço. Por isso mesmo, trazer informação cada vez mais de qualidade para os nossos clientes. O último ponto, para não tomar muito tempo do senhor. Você falou da internacionalização, né? Você deve estar... O assunto, quem está tratando aqui, é a conversibilidade do real, ou seja, criar instrumentos de plena conversibilidade. Contas em dólar, né? Que é um assunto que surgiu recentemente. Vai ter todo mundo? Como vai ser isso? Na verdade, está sendo passado para o Banco Central a possibilidade de decidir quem vai ter ou não. Como está essa discussão sobre as contas em dólar dos brasileiros? Olha, o presidente do Banco Central, ele ficou de fazer agora, pós-carnaval, uma reunião aqui com alguns deputados para discutir melhor como se daria a formatação dessa questão. Entretanto, é prematuro avançar nisso, até para a gente não estar fazendo nenhuma ilação, mas a gente marca depois para poder fazer uma conversa sobre isso. Até porque o debate da bancarização, ele tende naturalmente a entrar na pauta ao longo desse ano. Me parece que até alguns grupos de investidores eles estão avaliando a possibilidade de trazer banco de ouro para o Brasil, né? Tem aí alguns países já falando nessa possibilidade. Como ouro, como vocês sabem, é uma moeda que cada vez está se fortalecendo, né? É um ativo que está fortalecendo no mundo. Já está se falando do Brasil poder trazer banco de ouro aqui. Então, é um debate muito amplo que a gente tem.
mas o presidente do Banco Central ficou de fazer uma reunião sobre isso, para a gente poder adentrar na questão mais específica. Entendi. Bem, deputado, olha, acho que a gente já tocou todos os assuntos sensíveis aqui. Quero agradecer demais a tua disponibilidade, a gentileza de abrir espaço aqui para nós aqui na Necton, para falar sobre esse tema. Parabéns pela vitória de ontem, né? Não é nada, isso daí que nem... E interessante, né? Você falou 27 anos desde o Plano Real, mas estava no plano de governo até de gente de esquerda, até pouco tempo atrás também, né? Se a gente colocar aí, teve gente já falando desse assunto em mais de uma oportunidade, né? Não, sem dúvida. E o que às vezes as pessoas, às vezes, sei lá, alguns políticos mais de esquerda que ficaram muito indignados, né, com essa medida, esquecem que eles podem estar no poder e colocar alguém mais 4 anos, né? Por que não, né? Vai ter a continuidade democrática, vai continuar, não é disso que se trata, né? Não, sem dúvida. Eu acho que tudo na vida a gente tem que tratar as coisas com transparência, com verdade, porque eu acho que a verdade sempre vence. Eu aprendi isso na vida. E quando você pega o histórico do Banco Central, você vai ver que o Lula, né, quando assumiu, chamou um tucano do PSDB, o Meirelles, para cuidar do Banco Central. A Dilma, por exemplo, a gente sabe, ela teve muita intervenção no Banco Central, à época lá com o Tombini. A gente sabe as operações, taxa Selic, como foi algumas intervenções que foram feitas do governo no Banco Central. Nós tivemos aí, no próprio governo Temer, com quadros extremamente qualificados, no próprio programa de governo do PSB lá atrás, o Eduardo Campos e a Marina Silva, de partidos de esquerda, defendiam a autonomia do Banco Central. A Dilma defendeu na eleição de 2010. Então, eu acho assim, a gente não pode entrar no populismo de plantão, né? Eu acho que a gente tem que tratar os temas centrais do Brasil com muita responsabilidade, até porque o Banco Central ele não pode ser um órgão de governo, ele tem que ser um órgão de Estado. E acho que foi isso que a gente conseguiu construir ao longo da noite de hoje. Eu acho que foi uma vitória importante para o Brasil, né? Como você sabe, 339 votos que defenderam. Acho que foi uma sinalização positiva para o mercado. E agora é a gente poder avançar nas reformas que a gente precisa. Eu acredito que agora vem a administrativa, depois vem a tributária, pacto federativo. A gente está tendo a preocupação em preservar o teto de gastos. Não vai haver aumento de impostos, como estão falando. Não vai haver. Não vai haver furação de teto. Isso, a gente está vendo muita desinformação em relação a isso. E, nesse momento, o governo está tentando construir, através de um grupo de trabalho, possíveis soluções para financiar esse auxílio emergencial. Mas eu tenho visto aí muita, André, desinformação, de fato. Todo dia uma matéria diferente, até em alguns veículos de jornal, do mesmo jornal. Um dia é uma versão, um dia é outro. Isso só faz tensionar o mercado, só faz gerar falta de previsibilidade, os juros futuros terminam cada vez mais aumentando e a economia não roda. Mas eu estou confiante que vai ser um bom ano. É isso aí. Muitíssimo obrigado, deputado. Estamos de olho aí em Brasília, muito atentos aí à agenda, o trâmite. Muito obrigado de novo pela presença. E você, cliente Necton, não esqueça de se inscrever nos nossos grupos de Telegram, principalmente o Necton Política, o Necton Missões, que você tem essas informações de primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, deputado. Abraço.